Boa tarde. Estarei falando sobre o manejo da dor em recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal, com foco em um olhar da enfermagem. O objetivo desse estudo é refletir sobre a importância da avaliação da intervenção na dor no recém-nascido e uma reflexão, por que ainda existem lacunas entre o conhecimento e a prática para o manejo da dor? Sendo que hoje já é consciente que os recém-nascidos eles são capazes de sentir dor. Eu sou Laís Caetano Silva, mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo e tenho como orientadora a professora doutora Eliana de Fátima Almeida Lima. O estudo da dor no recém-nascido é muito importante, porque hoje, com o avanço da tecnologia, a sobrevida dos prematuros, dos recém-nascidos doentes, o índice de sobrevida aumentou. Mas, para isso, os recém-nascidos e os prematuros, eles são submetidos a vários procedimentos dolorosos no ambiente de internação, na unidade de terapia intensiva neonatal. Então, é importante destacar que a dor no recém-nascido, ela também aumenta o índice de morbidade e de mortalidade. Antigamente, em 1970, antes dessa década, acreditava que os recém-nascidos eram incapazes de sentir dor pelo déficit de mielina. Então, eles achavam que, por ter um sistema nervoso imaturo, a falta de mielinização completa, eles eram incapazes de sentir dor, e isso justificava a realização de procedimentos e até mesmo de cirurgia sem analgesia e sem anestesia. Então, a partir dessa década, com o avanço dos estudos, eles foram descobrir que os recém-nascidos eram capazes de sentir dor desde o ambiente intrauterino. Então, o feto ele já era capaz de sentir dor. O que é a dor? É importante saber o conceito da dor, que a dor, pela Associação Internacional do Estudo para a Dor, IASP, ele caracteriza como uma vivência sensorial e emocional desagradável, agregada a uma lesão tecidual real, potencial ou dita nos termos dessa lesão. Quando falamos em conceito de dor, quando lemos esse conceito, ficamos refletindo o que é a dor, né? Então, para facilitar, dando um exemplo, quando um paciente ele está com dor, quais as alterações fisiológicas podem acontecer com ele, né? E como que é desagradável, como que desestrutura a vida de uma pessoa com dor. E imagina no recém-nascido que é incapaz, né, de se comunicar, que a gente precisa observar a comunicação pré-verbal, né, para identificar a dor. Então, é necessário o conhecimento da fisiologia da dor no recém-nascido, do processo de avaliação, como que eu vou avaliar a dor, né, nos bebês, e qual o manejo que eu tenho, qual a intervenção efetiva para aliviar a dor ou para eu impedir com que eles sintam dor. A dor no recém-nascido ela pode ocasionar vários prejuízos futuros devido a alterações fisiológicas, comportamentais e no desenvolvimento do sistema nervoso. Em pensar que o recém-nascido ele está em desenvolvimento do sistema neurológico. Então, esses estímulos dolorosos podem fazer com que tenha uma modulação cerebral. Então, como que vai ser esse recém-nascido no futuro? Como que vai ser o desenvolvimento cognitivo desse bebê? A dor, o alívio da dor é um direito humano reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e também pela Associação Internacional do Estudo para a Dor.
E é um desafio, né? Que requer uma equipe treinada. É um desafio essa intervenção de dor em uma unidade de terapia intensiva. É um desafio, principalmente para a avaliação. Como que eu vou avaliar que aquele recém-nascido está com dor? Pensando que um prematuro que não consegue expressar, nem ter, às vezes, um comportamento visual, expressivo, para eu avaliar que ele está com dor. Como que eu faço? Então, é necessário que a equipe ela esteja treinada, que ela estude a fisiologia da dor para reconhecer quando que um recém-nascido está com dor e como intervir para o alívio da dor. A dor, ela tem como finalidade de prover proteção e ela ocorre quando existe lesão de tecido. Então, dando um exemplo, por exemplo, em um adulto, para facilitar. Se nós encostarmos a mão em algo quente, nós vamos sentir dor. Então, a gente já sabe que aquilo vai ocasionar lesão e rapidamente a gente vai retirar a mão do objeto quente, porque sabemos que vai dar dor, porque aquilo vai lesionar. Agora, imagina um recém-nascido que é incapaz, né, que necessita de uma equipe para fazer os cuidados para ele, né, de dar essa proteção para ele. No feto, é importante destacar, como eu falei, que desde o ambiente intraútero, o feto é capaz de sentir dor porque as sinapses nervosas elas estão completas para a percepção da dor desde a 20ª à 24ª semana de gestação. Então, a dor é real, a dor é potencial. Agora, como que é a fisiopatologia da dor? Nós temos nos receptores, né, que é o sistema nervoso periférico. Quando há uma lesão tecidual, ele leva a mensagem para o cérebro. O cérebro ele faz essa percepção e ele manda respostas através de estímulos de alterações fisiológicas cardiovascular, imunológica e hormonal. Agora, quando nós pensamos no sistema nervoso de um prematuro, que é imaturo, de um recém-nascido que é imaturo, o sistema nervoso, qual o mecanismo da fisiopatologia da dor? A fisiopatologia da dor no recém-nascido é que a inibição da dor no recém-nascido é imatura. Por exemplo, em um adulto, ou a partir do 3º mês, quando eles relatam que é capaz já de ter essa inibição já completa da dor, como que ocorre? O cérebro, ele envia estímulos de inibição, de bloqueios na dor. Existe o sistema de opiáceos no cérebro que compõe encefalinas, endorfinas, que são responsáveis por ativar o sistema analgésico do cérebro. Agora, imagina no recém-nascido, principalmente o prematuro, que onde o hipotálamo também está incompleto, ele não vai conseguir liberar essas endorfinas. Então, a resposta de inibição vai ser incompleta. Então, se ocorre a repetição do mesmo estímulo doloroso em um bebê, vai ocasionar o quê? Cada vez uma resposta mais exagerada que vai prosseguir por um período prolongado, mesmo após o término do estímulo doloroso. Então, às vezes, se um bebê que foi estimulado por vários procedimentos dolorosos, às vezes até mesmo num cuidado simples, né, que não é doloroso, uma troca de fralda, um cuidado realizado, ele vai associar como estímulo doloroso, devido a essa imaturidade que eles têm da inibição da dor. E uma unidade de terapia intensiva, ela implica um número elevado, né, de procedimentos dolorosos,
que nós já falamos que são necessários para diagnóstico e terapêutica. E um recém-nascido menor de 1 quilo, que fica internado por volta de 60 a 90 dias, eles podem se submeter, em média, 500 procedimentos dolorosos. Então, quantos procedimentos dolorosos esse bebê ele pode se submeter? É muita coisa. Então, imaginar que se cada procedimento doloroso eu não tiver uma intervenção adequada, o que eu posso ocasionar nesse bebê? O que eu posso ocasionar no cérebro desse bebê? Qual vai ser o futuro, o desenvolvimento cognitivo desse bebê na internação? Então, quais são as consequências da dor? A dor ela pode trazer alterações fisiológicas, hormonais e comportamentais, hemorragia intraventricular e leucomalácia periventricular, alteração da microestrutura cerebral, como nós falamos, o sistema nervoso está em desenvolvimento. Se eu tenho um estímulo doloroso, pode ocorrer modulação cerebral, né? Também nós temos alterações no nível de hormônio de estresse, respostas alteradas e exacerbadas à dor durante a vida. Eles têm a tendência de ter mais hipersensibilidade à dor. Eu lembro de uma criança, de uma prematura, que ficou internado no setor onde eu atuo, onde eu trabalho. E essa criança, ela, como prematura, geralmente tem uma imaturidade muito grande intestinal. E ela tinha um abdômen muito distendido e era dolorosa a palpação. Então, toda vez que alguém fosse realizar o exame físico, fazia essa palpação deste abdômen, né, porque era distendido, então era investigado, né, possíveis alterações nessa bebê, e essa bebê sempre era avaliada, e a questão do abdômen até mesmo várias vezes por dia, para poder observar se a evolução, né, daquele abdômen, se aquele abdômen iria piorar aquela distensão. E essa criança foi tratada, realmente ela teve um problema intestinal, né, do sistema intestinal, e depois tratada, a criança teve alta, e como os prematuros, eles são acompanhados depois no ambulatório, follow-up, e essa criança retornou para o ambulatório. Nesse retorno no ambulatório, a mãe comentou que essa criança, ela tinha uma dificuldade da mãe, por exemplo, quando a mãe retirar ou trocar roupa ou de levantar o vestido. Então, toda vez que a mãe encostava na criança e ia tentar retirar o vestido, a criança ela logo tinha uma resposta, né, retirando a mão da mãe ou de qualquer outra pessoa que fosse, porque ela associava aquela palpação, ao exame físico, que era um estímulo doloroso que ela tinha no período de internação, então criou memória naquela criança. Outra coisa que pode acontecer, o atraso no desenvolvimento, alterações comportamentais. E como eu faço para avaliar a dor? A dor, é tão importante, eu tenho que priorizar a dor, a prevenção da dor. Então, eu tenho que considerar como quinto sinal vital. Então, da mesma forma que eu olho um sinal vital, frequência cardíaca, oximetria, respiração, eu preciso avaliar a dor. A dor, ela pode ter respostas comportamentais, né, no recém-nascido, como choro. Então, eu preciso identificar como que está aquele choro. As expressões e mímicas faciais, né, o bebê, quando ele está com dor, ele tem, igual, por exemplo, o choro, ele pode ser vigoroso, ou pode ser um resmungo. A face, ele pode estar contraída, a fronte mais elevada. Então, essas expressões e mímicas faciais devem ser observadas. O estado de sono
se o bebê tem um sono irregular ou não. Geralmente, quando está com dor, o bebê ele tem uma agitação, ele não tem um sono irregular. E atividade motora, que é um bebê mais estressado, é um bebê que você tenta desorganizado quando você vai posicionar. Então, essas coisas esses comportamentos eu preciso avaliar no recém-nascido, para identificar se esse recém-nascido está com dor ou não. As respostas fisiológicas. Quais são as respostas fisiológicas imediatas da dor? São as alterações respiratórias, geralmente os recém-nascidos, quando estão com dor, estão taquipneicos, ao aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, pode ocasionar a hemorragia, como já falado, ou isquemia intraventricular, a redução da secreção da insulina, que consequentemente nós temos o aumento da glicose sanguínea e também temos o aumento do lactato. Além do aumento da pressão arterial, que seria a hipertensão, a gente pode ter a hipotensão também, o aumento da temperatura, hipertermia, ou a redução da temperatura, hipotermia, e alteração da perfusão, que também pode ficar prejudicada. A dor por tempo prolongado. Como nós falamos, como é imaturo, a resposta inibitória da dor para o recém-nascido, então ele pode sentir a dor por um período prolongado. Às vezes eu faço uma punção de calcanhar, né, para um teste de glicemia, e esse bebê ele vai ficar ainda sentindo por um tempo dor. Então, imagine eu estimulando aquele bebê e ele vai ficar o quê? Sentindo aquela dor por um tempo prolongado. Então, isso vai fazer que o bebê no futuro ele tenha mais sensibilidade, uma maior sensibilidade à dor e efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo e comportamental. Por isso que é tão importante o acompanhamento desses bebês pós-alta, porque às vezes a gente tem uma ilusão que aquele bebê ele vai sair da internação com tudo perfeito no futuro. E a gente tem que reconhecer que essas consequências da dor pode gerar vários efeitos negativos. Aqui eu citei, né, alguns procedimentos dolorosos no neonato que são realizados, por exemplo, a aspiração endotraqueal, a aspiração nas vias respiratórias superiores. Eu dou ênfase aqui porque quando nós pensamos em um bebê prematuro, que a derme ela não está matura, a exposição maior a exposição maior de nervos, né? Então, se aquele bebê, às vezes, é necessário várias aspirações durante o dia, então, mais estímulo doloroso ele vai ter. Lembrando também a questão da aspiração endotraqueal, e refletindo que um bebê entubado, eu não vou ter o choro como um fator comportamental para eu avaliar, então eu preciso associar a outros indicadores para avaliar a dor, tá? A cateterização vesical, cateterização umbilical, arterial e venosa, que é muito feito na UTIM, o catéter arterial periférico, a punção do calcanhar, até mesmo que eu já comentei um pouco, quando o bebê nasce, a gente tem a punção do calcanhar para ver glicemia na primeira hora de vida, e depois na rotina do CTI também a gente tem a glicemia de horário, né? Não só no nascimento, que a gente vê primeira hora, segunda hora, mas a gente tem também a questão da glicemia de horário, né, dos bebês. Esses bebês, muitos fazem uso de NPT, os bebês ainda ficam em dieta zero, então a questão de sepse que altera a glicemia também. Então há a necessidade de ter uma constância de avaliação da glicemia. Então, quantos estímulos dolorosos é realizado nesse bebê na punção do calcanhar? Eu trago uma ênfase também que nos bebês
ao limiar, tem um limiar de dor maior nas extremidades superiores em comparação com as extremidades inferiores, porque as fibras inibitórias descendentes alcançam a porção cervical da coluna dorsal e precisa crescer para a porção lombar. Agora, conforme as fibras nervosas se desenvolvem, existe muito mais dor provocada nas extremidades inferiores, como nas pernas, né? Como nos membros inferiores. Então, os bebês, eles sentem mais dor nos membros inferiores, até ter esse crescimento das fibras inibitórias, até alcançar a parte da porção lombar. Outra coisa, a punção lombar, que também é muito realizada na unidade de terapia intensiva. A inserção e reinserção de CPAP. Hoje temos estudo dos benefícios que o CPAP traz ao recém-nascido. Um dos grandes motivos de internação é a síndrome de desconforto respiratório. Então, esses bebês precisam de um apoio, né, de CPAP, a maioria das vezes. E imagina uma pronga entrando em contato, né, com a narina, onde a derme não está matura, né? E o estímulo doloroso que esse bebê tem. E a gente repara no nosso dia a dia que esses bebês em uso de CPAP, eles são mais estressados, são mais agitados. E quando você retira o CPAP, é aquele alívio do bebê. Então, imagina um bebê em uso prolongado de CPAP. Temos também questões de fraturas também nas internações, por exemplo, uma extração difícil no parto, né, pode ocasionar uma fratura de clavícula, quadril, de extremidades. E fora outros procedimentos que nós realizamos, como hemocultura, que precisa fazer uma punção arterial, né, a punção periférica, vários procedimentos que são realizados. Então, como que eu faço para avaliar a dor? Se formos pensar que as alterações fisiológicas não só ocorrem quando há presença de dor, mas também, por exemplo, um quadro de sepse, que um quadro de sepse, um bebê também pode ficar taquipneico, pode ficar taquicárdico, ou a questão também do comportamento que, por exemplo, um bebê prematuro extremo que não consegue expressar a face de dor devido à imaturidade, ou um bebê entubado que não consegue chorar. Então, como que eu posso fazer para poder avaliar a dor? Hoje, existem várias escalas para avaliação da dor para auxiliar, né, na identificação. Mas não existe um padrão ouro de qual escala utilizar, qual a melhor escala utilizar. É correto, deve-se utilizar a escala de maior facilidade no setor de trabalho, né, nas routines. Por exemplo, nós utilizamos a escala de avaliação de dor neonatal, que é o NIPS. É uma escala fácil de ser utilizada, que ela tem os indicadores comportamentais e um fisiológico. Então, é uma escala fácil de fazer, rápida de fazer, que quando os enfermeiros realizam o processo de enfermagem, realiza essa escala de avaliação de dor. Mas temos também a escala, citei algumas, né? A escala de dor e desconforto da RN-DIN. Nós temos também indicadores comportamentais da dor não lactente, BIP. Nós temos a CRAIS, que é utilizado no pós-operatório, de sedação também, NPAS, e nós temos também outra de sedação, que é o Comfort. Agora, por exemplo, se na minha unidade de terapia intensiva neonatal, eu recebo mais pacientes pós-operatórios, talvez eu tenha necessidade de utilizar uma escala que eu veja o bebê com sedação, uma agitação, né? Uma escala que vai me atender mais em questão de pós-operatório. Então, às vezes eu posso associar mais de uma escala, mas tem que ver a necessidade do setor e a equipe tem que estar treinada para fazer essa escala, para poder avaliar essa escala. Então, a enfermagem, o enfermeiro,
ele tem que ser treinado, ele tem que treinar a sua equipe para poder fazer a escala e avaliar a dor. A escala de dor neonatal, que é o NIPS, que eu falei que nós utilizamos, ela tem como indicador a expressão facial, o choro, a respiração, a questão dos braços estão relaxados ou fletidos, as pernas estão relaxadas ou fletidas, o estado de alerta, que é dormindo ou calmo, e cada indicador tem ponto quando há presente ou não, né? Se a expressão facial está relaxada, aquele bebê, eu não conto o ponto, mas se está contraído, eu conto o ponto. Se o choro ele tem resmungo ou se é vigoroso, eu vou contar 2 pontos e eu vou ter uma somatória. Então, acima de 3 pontos, eu tenho presença de dor. Então, se eu tem dor, o que eu vou fazer primeiramente? As intervenções não farmacológicas para alívio da dor, que nós iremos comentar. E se as intervenções não farmacológicas forem satisfatórias, aí é necessário o uso de analgesia. Por isso que é importante o envolvimento da equipe, para poder a avaliação do médico, para poder prescrever, do fisioterapeuta quando vai realizar o procedimento respiratório, identificar que aquele bebê está com dor e de trabalhar junto com a gente nas medidas não farmacológicas. Então, a equipe multidisciplinar, os técnicos de enfermagem, todos devem estar incluídos nessa assistência ao recém-nascido. Aqui eu coloquei a escala NPAS, que é a escala que eu falei da sedação, que avalia sedação, dor, agitação. A escala de codificação da atividade facial, que é o sistema de codificação da atividade facial neonatal, que também é uma escala fácil de ser utilizada, que vai avaliar a questão da comportamental da face, né, movimento facial, se tem fronte saliente, fenda palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta, boca estirada, língua tensa, protrusão de língua, tremor do queixo. Quais são as intervenções não farmacológicas? Quem trabalha na UTIM ou quem já passou pela UTIM já viu lá uma plaquinha falando de silêncio, para ter silêncio do momento de psil. Por quê? Como já foi falado, se o recém-nascido ele tem essa inibição imatura, inibição da dor prematura, um estímulo que não é doloroso para ele pode associar um estímulo doloroso. Então, eu preciso intervir de reduzir estímulos desnecessários que podem ocasionar dor ao bebê. Então, falando do ambiente, como que deve ser o ambiente? O ambiente tem que ser menos luminosidade, menos barulho, né? Tem que ser um ambiente silencioso. Então, eu preciso trabalhar com a equipe na fala baixa, né? Na fala baixa, para poder conversar no setor, falar quando for necessário. Então, eu preciso ter cuidado desse ambiente. A questão dos alarmes, ver o volume dos alarmes, né, que também é importante. Outra coisa é a contenção facilitada, enrolamento, é algo que nós utilizamos muito quando nós vamos, por exemplo, funcionar, fazer um exame no bebê. A gente faz esse enrolamento, essa contenção facilitada no bebê, que ocasiona um alívio da dor para ele. O posicionamento também lateral, também ocasiona o alívio da dor. E também incluir a família. É muito importante a inclusão da família nos cuidados com o bebê, que também é uma intervenção não farmacológica para alívio da dor. O método canguru, que é tão importante, que é tão falado por nós, né, atuantes na neonatologia, o contato pele a pele é importante fazer também, que é um método de alívio de dor para o recém-nascido. A amamentação, que também é tão importante, então, por isso que hoje fala muito sobre a questão da amamentação, até mesmo na questão da vacina, né? Quando
quando na realização da vacinação, a importância que tem da amamentação no momento da vacina, isso faz também a diminuição da dor quando a mãe amamenta. A sucção não nutritiva e a sacarose. Sacarose, agora a glicose 25%, que é muito utilizada por nós, a sacarose ela é efetiva por meio de atuação do sistema nervoso central, liberando opioides endógenos, então que fazem um bloqueio do caminho da dor. Então, toda vez que eu vou fazer um procedimento que pode ocasionar dor no bebê, eu preciso reunir tudo, todas essas medidas, fazer todas essas intervenções com meus cuidados no recém-nascido. Agora, quando eu vejo que essas medidas não farmacológicas não foram satisfatórias, não foram suficientes, eu preciso apontar quando não tem prescrito, a medicação, uma analgesia para esse bebê. Então, para eu ver necessidade, por isso faz importante a identificação da dor pela enfermagem e o uso da escala de dor. Então, eu percebi aqui no bebê que tem alteração de comportamento, alteração fisiológica. Eu observei que aquele bebê está com dor, já fiz medidas não farmacológicas e a minha pontuação da escala aponta que aquele bebê tem dor. Então, é hora de agir, a questão da analgesia. Então, nós temos os analgésicos não opioides, por exemplo, o paracetamol, que é recomendado para alívio temporário nos casos de dor mínima e moderada desconforto. E temos também os narcóticos ou opioides, por exemplo, um fentanil, uma morfina e os anestésicos. É importante saber que dos efeitos, que podem ocasionar os opioides narcóticos. E também o uso prolongado desses opioides pode ocasionar abstinência nesses bebês. E eles ficam igual filhos de usuários de drogas. Então, eles têm abstinência, eles têm aquela agitação e aquela necessidade de uso da medicação e até mesmo de uso de quantidade maior de medicação. E outras coisas que nós devemos observar na assistência é a questão do monitoramento dos efeitos que esses opioides podem ocasionar, que é a questão da alteração respiratória, Então, precisa estar atento que às vezes é utilizado um opioide e aquele bebê tem uma depressão respiratória. Então, eu preciso estar atento aos efeitos e também aos efeitos futuros, que se aquele bebê com uso prolongado de uma analgesia como o opioide, também pode trazer e ocasionar alterações futuras neurológicas, E não só isso, mas também outras questões, alterações fisiológicas no organismo, que tudo no neonato é necessário ter cautela. Então, a gente precisa saber como intervir. Então, precisa ter uma equipe multidisciplinar, para melhor intervenção. Conclusão. Avaliar e intervir a dor no neonato é um desafio para a enfermagem, principalmente para a enfermagem que está ali no contato direto com o recém-nascido. E ainda há uma lacuna entre o conhecimento e a prática. Hoje nós sabemos que o recém-nascido sente dor, mas ainda há falhas de intervenção durante os cuidados com os RNs. Ainda precisa mais de adesão das escalas de dor, ainda precisa mais de intervenções de métodos não farmacológicos, de métodos farmacológicos quando necessário, porque a gente necessita pensar no futuro desses recém-nascidos, não no momento ali só da internação, mas eu preciso como que vai ser esse bebê. Então, eu preciso pensar no desenvolvimento dele futuro. É um campo, a intervenção e o manejo da dor é um campo de atuação da enfermagem que ainda não teve maior valorização. E por quê? Porque a enfermagem, como ela está direta com os cuidados prematuros, é a que mais faz intervenção, intervenção não farmacológica, é a que mais sinaliza quando o bebê está com dor. Só que
ainda há falhas também nos registros dessas intervenções. Às vezes é realizado intervenções, mas não é registrado que a enfermagem realizou medidas não farmacológicas do manejo da dor com recém-nascido. Concluindo esse estudo, eu trago uma reflexão. Como será o futuro desses RNs? Como que está sendo o meu cuidado no dia a dia com esses RNs? Como está sendo o manejo da dor? Será que eu estou reduzindo as sequelas desse bebê? Do futuro desses homens e mulheres? Que isso possa ser uma reflexão de cada um no nosso cuidado do dia a dia, na unidade de terapia intensiva neonatal, e que possamos ser melhores para os nossos bebês. O que nós queremos é que os nossos bebês sejam saudáveis e que cada um possa melhorar a qualidade da assistência a cada dia.